Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e vamos falar sobre verbos. Mas o que são verbos? Alguém sabe? Os verbos são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos compreender o que isso significa? Vejam este exemplo. O menino joga bola. O que o menino faz? O menino joga. Joga é uma ação realizada pelo menino. Portanto, o verbo desta frase é o joga. Vejam este outro exemplo. Marcos está triste. O verbo desta frase é o está, porque ele está indicando o estado de Marcos. Ele nos mostra como Marcos está. E sempre que o verbo indicar estado, ele virá seguido de um adjetivo, que é uma característica do substantivo. Vejam mais este exemplo. Ontem choveu muito. Choveu é o verbo desta frase. Choveu está indicando um fenômeno da natureza, porque a única que é capaz de fazer chover é a natureza. Os verbos também nos dão ideia de tempo. Os tempos verbais são pretérito, que é o passado, presente e futuro. O verbo no passado indica que a ação já ocorreu, ou seja, já passou. Vejam esta frase: eu comi. Comi está indicando uma ação que já aconteceu, que já passou. O verbo no presente indica que a ação está acontecendo. Vejam esta frase: eu como. Como é o verbo desta frase e ele está indicando uma ação que está acontecendo naquele exato momento. O verbo no futuro indica que a ação ainda não aconteceu. Vejam a frase: eu comerei. Comerei é o verbo da frase e ele está indicando uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, não aconteceu ainda. Vamos fazer essa atividade juntos? Escreva se o verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Relampejou muito. Qual que é o verbo desta frase? O verbo desta frase é o relampejou. Quem é capaz de fazer relampejar? É a natureza, não é mesmo? Portanto, este verbo indica um fenômeno da natureza. Ventava muito. Qual é o verbo desta frase? O verbo desta frase é o ventava. E quem é capaz de fazer ventar? A natureza. Portanto, ele indica um fenômeno da natureza. Marta estava contente. Qual é o verbo desta frase? O verbo desta frase é o estava. E ele está indicando a forma, o modo, o estado em que Marta estava. Portanto, ele indica um estado. Carlos estudava para a prova. Carlos fazia o quê? Carlos estudava. Portanto, estudava é o verbo desta frase. Indica uma ação realizada por Carlos. E aí, crianças, vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Qualquer coisa, entre em contato com a tia. Beijos, até a nossa próxima aula!